Romanos 5:13 diz assim, 10, 5-13. Ora, Moisés escreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os meus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que a palavra diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Senhor, nós precisamos da Tua graça. Pai, sou totalmente dependente de Ti nessa noite. Que seja o Teu Santo Espírito a ecoar das Tuas verdades, expostas nas Escrituras, e não a vontade de um homem, Pai. Que sejamos edificados, Senhor, pelo conhecer e o prosseguir a conhecer a Tua palavra. Que sejamos confrontados e confortados pelo poder do Evangelho, poderoso para todo aquele que nele crê. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos continuar a exposição do capítulo 10, e nós vimos na semana passada, na exposição de 1-4, que Paulo não negou a perdição daqueles judeus que eram judeus assim como ele, que confiavam na lei, mas ele queria que todos os judeus fossem salvos. Os israelitas mostraram zelo por Deus, mas eles mostravam um zelo sem entendimento. Eles eram, portanto, religiosos. Eles tinham muita religiosidade e pouca religião, porque tinham zelo, mas sem entendimento, e entendimento do plano de Deus. Ao invés de aceitar a justiça de Deus, que foi dada pela graça, eles buscavam uma justiça própria, ou uma autojustiça. E essa descrição dos judeus daquela época se aplica também a muitas pessoas nos dias de hoje. Talvez entre pessoas do nosso meio também. Aquelas pessoas que têm zelo, mas têm pouco entendimento, ou não buscam entendimento. Aquelas pessoas que são zelosas, mas andam atrás de doutrinas humanas, não de doutrinas divinas. Aquelas pessoas que são zelosas e se deixam levar por ventos de doutrinas que são mais confortáveis, porém que fogem da linha do Evangelho que aponta para Cristo. Mas os judeus, eles não compreenderam a relação entre Cristo e a lei. Jesus veio em cumprimento à lei, e apenas aqueles que a lei conduz até Ele, pois Ele é o fim da lei, serão salvos. A gente vai entender um pouquinho melhor isso. Então, conforme a lei daquele tempo, aquele que praticar a justiça da lei viveria, mas ninguém, exceto Jesus, era capaz de cumprir a lei, porque ninguém era perfeito. Deus enviou Cristo pela graça, nós vamos ver agora nos versículos dos 5 até 13. A salvação não depende da obediência perfeita à lei, e sim da fé em Cristo que cumpriu a lei. A ênfase desse contexto é na fé em Cristo, em contraste com a confiança da lei que o judeu tinha. O judeu cria que, se ele cumprisse fielmente a lei, ele seria salvo. Ele não entendeu o que foi dito. A mesma mensagem salvadora
que vale para os judeus, também vale para os gentios. E esse era o outro problema que os judeus tinham com isso. Como é que pode, né? Que Deus é esse que nos trouxe a palavra, que nos deu a lei, nos deu os profetas e os mandamentos, agora também dá oportunidade aos gentios. Mas é a questão da natureza de Deus. O mesmo Deus bondoso que ofereceu salvação pela graça aos judeus, também ofereceu aos gentios. Os homens são todos iguais em seus pecados, tanto judeus quanto gentios. O Senhor, Ele oferece um único meio de salvação para todos eles, a fé em Cristo. E Cristo é o fim da lei, o fim como término e o fim também como finalidade. A lei aponta para Cristo. A lei perfeita aponta para Cristo perfeito. Só Ele pode cumprir a lei por nós. Amém? Gostaria que você lesse comigo desde o versículo 1 até o 5, para que a gente possa compreender a respeito desses versículos. Versículo 10, 1 até o 5. Diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é que ele seja salvo, porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com o entendimento. Pois não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que nele crê. E aí o 5, porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. E depois nós vamos ver os demais versículos. Então, o que acontece? Paulo aqui ele vai usar 2 versículos do Velho Testamento para explicar a justiça que provém da lei e depois explicar a justiça que provém da fé por meio da graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Então, ele vai explicar essa diferença utilizando Moisés, e como nós vimos também nos cultos anteriores, os judeus que eram zelosos, porém não tinham entendimento, conheciam o Antigo Testamento, que para eles não era o Antigo, era a Bíblia, era a Torá. Então Paulo sempre se referencia aos profetas e às escrituras do Antigo Testamento. E ele vai usar na sequência então Levítico 18, 5 e também Deuteronômio 30, do 1 ao 14, para explicar essa diferença. Para explicar para o judeu por que ele não poderia se justificar pela fé, pela lei, perdão. Ele não compreendeu essa verdade. Então, no versículo 5, ele cita o Levítico 18, 5, que está escrito assim, ó: guardarei os meus estatutos e as minhas normas, pelas quais o homem viverá. Isso que Paulo citou ali, né? Ele falou assim: aquele que observar os preceitos, por ele viverá. E lá em Levítico 18, 5, tem um complemento também importante para nós. Ele fala assim: se obedecer a eles. A justiça da lei diz assim: obedeça fielmente ao que a lei determina e você viverá. A justiça que provém da fé diz: creia no Senhor Jesus e você viverá. Quando Paulo está falando ali que por eles viverá, significa que pela lei ele será guiado. A lei será uma referência para ele. Significa que ele tem que guardar elas, e ele seria medido por elas, avaliado por elas. Mas ele não pode ser salvo por elas. Por quê? Porque ele não consegue obedecer. É impossível para qualquer homem, para qualquer um de nós, obedecer perfeitamente à lei de Deus. Por quê? Porque a nossa depravação, a depravação do homem não permite que nós sejamos perfeitos. Assim, nós não conseguimos ser perfeitos. Sendo imperfeitos, não conseguimos cumprir a lei perfeitamente. Porque a nossa natureza é falha e pecadora. Esse é o ponto. Então Paulo aqui está desmistificando a respeito da crença do judeu que pensava que poderia ser perfeito por autojustificação. A imperfeição humana não é capaz de satisfazer a perfeição divina. Nós já vimos isso.
Não há nada que nós podemos fazer que agrada a Deus nesse ponto, porque o cumprir, o querer e o efetuar também vem dele. Não podemos trocar nem barganhar com o Senhor. Logo, o homem pode viver orientado pela lei, contudo ele não pode ser salvo por ela. Pelo caminho da lei é impossível qualquer uma pessoa ser salva. Aquele que tem muito entendimento, que se gaba de ter conhecimento bíblico, sem entendimento, também não pode ser salvo. Não é isso que salva. A obra de autojustificação, a obra de justiça, ela sempre traz consigo um peso de ego e de orgulho. Porque quer dizer que eu tenho que apresentar os meus méritos e não há mérito na graça. Amém? Não há nenhum mérito. Não somos capazes de cumprir a lei perfeitamente, não podemos justificar as nossas transgressões e pecados, porque jamais cumpriremos a lei por completo. Não há possibilidade. E foi isso que Paulo quis explicar aos judeus daquela época. Então aqui que ele diz, para tudo aí. Vocês não conseguem se salvar. E Levítico 18:5, que foi citado nesse versículo, ele está inserido num contexto da graça redentora, que Deus exige, onde Deus exige a obediência do seu povo. Não é uma declaração de autojustiça. O que ele está dizendo aqui? Que aquele que me ama guardará os mandamentos e procurará obedecer. Amém? Glória a Deus. Abra comigo, por favor, o livro de Gálatas, capítulo 3, os versículos 11 e 12, e depois nós vamos ler do 21 até o 24. Um pouquinho mais para frente. Amém? Todo mundo chegou lá? Gálatas 3, 11 e 12 primeiro. Gálatas 3, 11 e 12 diz assim, É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. O justo viverá pela fé. A lei não vem da fé. Ao contrário, o que fizer essas coisas terá vida por meio dela. Ou seja, se orientará pelas leis, mas não terá salvação. Agora leia comigo do 21 ao 24, Gálatas 3, 21 ao 24. Diz assim, então será a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, a justiça, na verdade, seria pela lei. Mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então, meus irmãos, pela lei, o homem só alcançará uma coisa, a condenação, jamais justificação. Nós não conseguimos cumprir para nos salvar. Amém? No segundo texto, nós vemos ali agora o versículo 6, 7 e 8. Leia comigo. Romanos 10, 6, 7 e 8. Diz assim, mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte, não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto, 7. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Amém? Então aqui Paulo vai citar o segundo texto para explicar a justiça que provém da fé em Cristo. Ele está citando Deuteronômios 30, de 11 a 14. E ele faz uns comentários ali no meio, né? Ele falou ali, não pergunte em seu coração quem subirá aos céus. Aquela parte, isto é um complemento de Paulo, assim como
quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, né? Não perguntes em teu coração, essa expressão, não perguntes em teu coração, já é uma quebra no orgulho do judeu. É um alerta contra o orgulho presunçoso que o judeu tinha. Não fica duvidando, não fica te perguntando, não fica questionando, é isso que Paulo quer dizer. Não fica buscando mérito. E ele aponta em seguida para que os judeus tenham, para que nós tenhamos a confiança no Senhor. É completamente diferente da justificação pela fé. Quem tem fé não pergunta em seu coração: será que eu tenho que buscar Jesus lá do alto? Ou será que eu tenho que buscar Ele das profundezas? Qual é a problemática aqui? Aqueles judeus a quem Paulo está se referindo, eles não receberam Jesus. Jesus veio, habitou no meio deles, fez tudo o que fez, morreu, ressuscitou, né? Derramou o Espírito Santo, fez todas as coisas, mas esses judeus aqui não haviam crido em Cristo e pensavam que o Messias ainda ia vir, porque eles conheciam o Velho Testamento, eles conheciam a Torá, ainda esperavam que viesse um Salvador. E esse Salvador veio. E por isso que Paulo está citando: não pergunte em seu coração, você vai buscar Cristo no céu ou das profundezas, né? Como o judeu não compreendeu o evangelho da graça, ele continuava vivendo pela lei e buscando ser justificado por ela. Ele não tinha compreendido o evangelho da graça. Alguns diziam que creriam em Jesus se pudessem vê-lo no céu. Outros diziam que creriam em Jesus se pudessem ir no abismo resgatá-lo dentre os mortos. Mas tanto Moisés como Paulo usam essa expressão, subir ao céu, quanto descer ao abismo, porque era algo impossível do homem fazer. Então não pergunte ao seu coração que você vai subir aos céus ou descer às profundezas, porque é impossível e mais, não precisa ser feito. Por quê? Moisés queria dizer que não havia necessidade de escalar os céus e nem descer às profundezas, porque a lei havia sido dada a eles por Deus por meio de Moisés. Eles não fizeram qualquer esforço. E Paulo faz uma alegoria, um paralelismo com essa passagem. Ele usa o mesmo texto para explicar que assim como a lei, Cristo também foi dado. Ou seja, nem o judeu precisava subir aos céus e nem descer às profundezas, subir aos céus para ver Cristo ou trazer Cristo dos céus, e nem ir às profundezas para resgatá-los dentre os mortos, porque Ele fez isso. Amém? O Verbo se fez carne, veio, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, e assim nós temos todos pleno acesso a Ele. É isso que Paulo estava dizendo. Você não precisa se esforçar, para de querer cumprir a lei e dizer para Deus: manda esse Jesus. Jesus já veio, tudo foi feito por Ele, não precisamos fazer esforço nenhum. É isso que Paulo está falando. A mensagem do Evangelho, ela fala do movimento soberano de Deus, do Cristo encarnado, morto e ressurreto, e não do nosso esforço. Não temos participação nisso, recebemos pela graça. Paulo quis dizer assim: judeu, legalista, eu vou me apropriar aqui, cristão, legalista, soberbo, orgulhoso, ninguém precisa escalar os céus, nem descer às profundezas para buscar o Cristo. Ele veio e está à inteira disposição de todo aquele que nele crê. Não precisamos fazer coisa alguma. O que era necessário já foi feito, está consumado. A salvação não está longe, que não se pode alcançar, mas perto de nós, na boca e no coração.
É isso que Paulo está dizendo. Jesus mora, habita dentro daquele que nele crê através do Espírito Santo. É disso que está falando, está perto. E já que Cristo está perto, a sua palavra também está perto. Está no coração e na boca de todo aquele que nele crê. Resumindo então, nós não temos que buscar a salvação em outras fontes. E nem devemos apresentar méritos diante do Senhor buscando uma salvação que não existe por esforço, senão pela graça. Amém? É isso que Paulo estava falando para o judeu. Judeu, para com isso. Por isso que várias vezes Jesus chamou os judeus de hipócritas, porque eles pregavam uma lei que eles não conseguiam cumprir, porque eles pediam misericórdia de Deus para eles, mas queriam justiça de Deus para os outros. Esse é o alerta que Paulo estava fazendo. Então, pela fé, diferente do que pela lei, pela obediência da lei, nós reconhecemos que não precisamos fazer nada para sermos justos. Sempre foi pela graça. Tanto Moisés quanto Davi já testemunhavam disso várias vezes. Moisés vai escrever os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, vai escrever lá em Gênesis 3,15, falando para Eva, que o filho daquela mulher lá ali, pisará a cabeça da serpente. Quem pisou a cabeça da serpente? Jesus. Tudo já apontava para Jesus. Salmo 110, abra comigo. Salmo 110, depois você pode ler tudo em casa, a gente só vai ler o primeiro, 110, 1. Olha o que fala ali, Davi falando: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor, Deus, disse ao meu Senhor, Jesus. Davi já sabia que a salvação era pela graça, pela fé em Jesus. Leia depois o Salmo 110 em casa. É maravilhoso. É o plano da salvação na visão de Davi. Ele já sabia que era por Jesus. Amém? Versículo 8. Então Paulo diz assim: essa é a palavra que pregamos, tanto eu quanto Moisés. Essa é a palavra, esse é o evangelho que nós pregamos. Já que Cristo está perto, o evangelho de Cristo também está perto. É esse que eu estou pregando aqui, Paulo falando, é esse que eu estou pregando para vocês. Essa é a palavra que Moisés falou, é a mesma que eu falo. Está no coração e na boca de todo aquele que nele crê. Então, não temos que buscar salvação e nem redenção em outras coisas, senão nas Escrituras, na fé em Cristo. Essa é a fonte, essa é a palavra que pregamos. Crer na palavra do Evangelho é a mesma palavra de Moisés, a mesma palavra de Paulo, mesma palavra de João, mesma palavra de todos aqueles que vieram em nome do Senhor. Sempre foi pela graça, nunca foi pela lei. Sempre foi pela graça, nunca foi por esforço. Sempre foi pela graça, nunca por mérito. A fé, então, ela reconhece que nós não precisamos fazer nada. Esta é a palavra que pregamos. Amém? E no versículo 9, nós vemos uma resposta agora em relação aos 6, o 7 e o 8 que Paulo tinha explicado. Abra comigo. Diz assim o 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então agora, respondendo a esses versículos que Paulo citou antes aos judeus, ele explica como que ele pode ser salvo, né? O que realmente ele precisa fazer para ser salvo.
E nós vamos compreender um pouquinho mais a respeito desses versículos que também têm sido usados de uma forma deturpada. Entenda o contexto que ele está inserido agora. Nós vamos compreender um pouco mais. Preste atenção no que significa confessar Jesus como Senhor da sua vida. Amém? Então, primeiro, o que é confessar Jesus como Senhor? Vamos quebrar isso aí em poucos pedaços. Primeiro, o que significa confessar? O confessar a Jesus não é apenas dizer da boca para fora, eu creio em Cristo. É muito, mas muito mais do que isso. Muito mais. O verbo em grego, confessar, é homologek, que aparece nesse texto literalmente significando como concordar que Cristo é o Senhor. Dizer o mesmo que os outros, confirmar, assumir, confiar, reconhecer. Aí quando a gente fala, se fala da tua boca e crê no coração, então da boca para fora não vale nada. A confissão de Cristo como Senhor é a expressão do seu de acordo, do seu concordo com tudo que Deus vem esclarecendo que é verdadeiro, com tudo que está escrito na palavra, com tudo que Deus fala a respeito de Jesus Cristo. Isso é confessar, isso é concordar. Confessar, então, inclui reconhecer tudo que Deus tem revelado, quanto à lei, quanto ao pecado e quanto à necessidade que nós temos de um Salvador. Isso é confessar. Inclui tudo que Deus tem declarado quanto ao único caminho da salvação, a fé em Jesus Cristo, o seu Filho. A fé salvadora é a fé na ressurreição, e a confissão de Cristo é a profissão pública de que Ele é o Senhor. É uma consequência. Quando você crê no coração e professa a sua fé, é uma consequência daquilo que está no coração. Esse é o mais antigo credo cristão. Então, antes de confessar a fé em Jesus, você tem que crer nele. Nós vamos ver isso depois nos próximos versículos. Essa fé, ela deve ser evidenciada para que sirva de testemunho aos outros. Nós vamos ver na próxima semana, mas Paulo vai falar de Paulo. Como crerão se não há quem pregue? Então, a nossa fé, ela tem que ser pregada, confessada, externada. Não há cristão agente secreto. Questione a sua salvação se você tem vivido esse evangelho escondido, com zelo, porém sem entendimento, sem coragem de assumir que você é cristão. Questione. E depois, o que significa falar que Jesus é o Senhor? Às vezes a gente pensa que chamar Jesus de Senhor é a mesma coisa que chamar o teu pai, a tua mãe, teu avô de Senhor, né? É um tratamento de respeito. É muito mais do que isso, meus irmãos, mas muito mais mesmo. A palavra que era utilizada para falar essa expressão Senhor, naquele tempo, é a palavra chamada Kyrios. E Kyrios, ele tem pelo menos 4 significados importantes para a gente entender. O que significa falar Senhor? Primeiro, ele era um título de respeito, utilizado como, por exemplo, no inglês o Sir, como em alemão o Herr, como no francês o Monsieur, né? É o mesmo título de respeito, mas também era um título corrente aos imperadores romanos da época. Se chamavam os imperadores de Senhor, Kyrios. Era também o título corrente dos deuses gregos da época. Então existia um deus grego chamado Serapis, e eles chamavam ele então de Senhor Serapis, ou Kyrios Serapis. Na tradução grega das escrituras hebraicas, é a tradução corrente do nome Yahvé, ou Jeová.
Então chamar Jesus de Senhor era chamá-lo de Yahvé, de Jeová, de Deus. Era chamá-lo comparando ele a um imperador, a um Deus, a uma divindade, a uma pessoa que tinha lugar supremo. Era chamá-lo de supremo e ter por ele obediência e reverência, como eles tinham com os deuses e os imperadores. Isso é chamar Jesus de Senhor. Chamar Jesus de Kyrios é chamá-lo de único. Chamar Jesus de Kyrios é chamá-lo de divino Deus. Acima de tudo, pois então, para sermos cristãos de verdade, temos que saber o sentido, esse sentido da palavra Senhor, da unicidade e da soberania de Jesus Cristo. Você entendeu o que é chamar de Jesus de Senhor agora? Que não é o Senhor teu Pai, que não é o Senhor que é mais velho, que não é só por respeito, mas dizer que Ele é supremo e soberano e governa a tua e a minha vida? Amém? Isso é Jesus Kyrios. Mas por que nem todo mundo chamava Jesus de Kyrios? Porque somente aquele que tem o Espírito Santo consegue chamar Jesus de Senhor. Abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, por favor. Coríntios 12, 3. Todo mundo lá? O que é que diz lá? Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo... Então, meus irmãos, está mais claro do que água cristalina. Amém? Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não foi regenerado pelo Espírito Santo. Você quer saber qual é a dificuldade de dizer Jesus é o Senhor? Casais que estão aqui, vou usar um exemplo prático. A primeira vez que você falou, eu te amo, você não teve que ter certeza no teu coração? Não é difícil falar? Alguém fala da boca para fora, eu te amo? É muito difícil, né? A não ser que seja muito falso. Não é difícil. Ninguém consegue falar eu te amo se não tem amor no coração por aquela pessoa. Ninguém consegue chamar Jesus de Senhor se não tem o Espírito Santo no seu coração. Nós lemos agora. Mais claro do que água cristalina. Está aí. Mas é preciso mais do que isso. Além de reconhecer Jesus como Senhor, é preciso crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Era necessário crer de todo o coração, de toda a sua fé, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, que Jesus é Kyrios e ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição é fundamental na fé cristã. Por isso que Paulo, tanto quanto Moisés, falou, você não precisa lá resgatar o Cristo das profundezas, Ele ressuscitou. O cristão, ele deve crer não só que Jesus viveu, mas também vive. Não só saber a respeito de Cristo, mas também deve conhecer a Cristo. Ele está estudando, quando abre a Bíblia, não um personagem histórico, por maior que ele seja. Ele está estudando alguém que vive do seu lado. Ele está estudando alguém cuja presença é real. Ele está estudando alguém que está do teu lado quando você está lendo o Evangelho da Graça, inspirado por Deus. O cristão deve conhecer não só o sacrifício de Cristo, mas também a conquista de Cristo. O cristão deve conhecer não só o Cristo mártir, mas também o Cristo vitorioso
na cruz do Calvário e na ressurreição. Esse é o Cristo que o judeu não creu. E é isso que Paulo estava explicando. E aí a gente vê o versículo 10 agora de Romanos 10, né? E ele inverte a ordem do verbo agora. Antes ele falou, se você confessar com a boca e crer no coração. Agora no 10 ele vai dizer assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A pessoa não deve só crer em seu coração, ela deve confessar com os lábios. O cristianismo é crença mais confissão. Significa atestar a sua fé, confessar ela diante dos homens. Não só a Deus, mas também a todos os nossos semelhantes. Devem saber que nós somos cristãos. O homem deve declarar aos homens de que lado está. De que lado você está? Isso é uma pergunta. De que lado você e eu estamos? Meus irmãos, ou estamos com Deus, ou estamos contra Ele. Não há mornidão, não há meio termo, não há escapatória. De que lado você está? Questione em seu coração. Cristianismo é uma religião confessional. Deve ser professada. Deve ser dado testemunho para que as pessoas creiam. Senão, Deus não tinha mandado que a gente pregasse. Pregar sem falar é impossível. Uma vez eu ouvi uma expressão e eu repeti, e já peço perdão aqui para vocês. Se você ouviu e fala, não faça mais. As pessoas falavam assim, pregue se possível com palavras. Eu falei, se preciso, com palavras. É o contrário. Pregue com palavras e reforce nas suas atitudes. Seja coerente com aquilo que você prega. Não tem esse negócio que pregue se preciso com palavras. A pregação é palavra. Abra a boca e fala que você é cristão. Mas qual é o problema, meus irmãos? Você acha que hoje em dia ser cristão é difícil? Não é. Aqui no Brasil, pelo menos. Nós temos liberdade. Há países onde, se você falar e confessar a Jesus como Senhor e Salvador diante dos outros, você é morto. Naquele tempo, confessar Jesus como Senhor e Salvador para o judeu poderia acabar em prisão, em castigo e em morte. E aqui, Romanos não está estabelecendo a confissão pública como um pré-requisito para a salvação. Não é isso. Não é, se eu confessar com a boca estou salvo. Eu tenho que crer no coração. A confissão é evidência, é uma prova daquilo que está acontecendo aqui dentro. Ele está afirmando que quando alguém confiou em Cristo e posteriormente confessou como Senhor, sabendo que a perseguição viria, esse indivíduo deu provas que realmente é salvo. Meus irmãos, botamos alguém aqui com uma metralhadora apontando para todo mundo e vai dizer assim para você, nega a sua fé em Jesus ou morre, o que você faria? Aquele que crê realmente em Jesus jamais negaria a Ele. É disso que a gente está falando. É assumir Cristo desse jeito. Então aquele que se declarava cristão realmente naquela época sabia o que poderia vir como consequência. Mas os sofrimentos do agora não se comparam com a glória que nos está destinada. Isso quem crê sabe. Aqueles que são salvos confessarão Cristo como Senhor, porque Ele tem incutido fé em seus corações. Lembra? O pastor citou isso hoje na abertura. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Não vem de mim, nem de ti. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É um presente, pela graça, sem mérito, antes da fundação do mundo. Você não mereceu,
nem eu. Então, assim como o batismo, por exemplo, como as obras da fé que nós fazemos, a confissão pública não é um meio da salvação, mas é evidência, prova. Amém? Agora, todo cristão que confessa a Jesus, que diz que vem para a igreja, que lê a Bíblia, mas que não apresenta arrependimento, nem mudança de vida, é fake. A pior notícia para ele que eu digo é: você está mentindo para você mesmo. É muito ruim. Se você confessa Jesus, você professa a fé cristã, você dá testemunho disso no seu dia a dia, você fala a respeito da sua fé, para qualquer um, no momento oportuno que o Senhor lhe abrir. Amém? De uma forma prática, em nossos corações nós cremos e estamos totalmente convencidos, então, da justiça de Cristo, e confessamos isso com a nossa boca. Jesus disse: a boca fala do que o coração está. É isso. Se estamos cheios de Cristo, vamos professar a Cristo. Se estamos cheios do Evangelho, vamos professar o Evangelho. Se estamos cheios de ódio, vamos professar ódio. Se estamos cheios de rancor, nós vamos professar rancor. Se estamos cheios de maldade, nós vamos multiplicar e professar maldade. Mas se estamos cheios de Cristo, nós vamos professar a Cristo. 2 Coríntios 4,13 está escrito assim: todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Amém? E no 11 nós vamos ver que Paulo vai dizer assim: portanto, ele citando Isaías agora, falando que todo aquele que nele crê não será envergonhado, na minha versão. Todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus não será confundido. Todo aquele que crê em Jesus não ficará confuso. Todo aquele que crê em Jesus não será frustrado. Todo aquele que crê em Jesus não será desiludido. Pode confiar, pode crer. É isso que ele está falando. Todo aquele que crê em Jesus jamais será decepcionado. Todo aquele que crê em Jesus nunca será enganado. Todo aquele que crê em Jesus nunca será abalado. Todo aquele que crê em Jesus está seguro. Todo aquele que crê em Jesus já passou da vida para a morte. Todo aquele que crê em Jesus não perecerá, mas terá vida e vida eterna e vida em abundância. É disso que ele está falando. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos os seus filhos. E todo que é filho e crê em Cristo jamais será decepcionado. Você compreende essa verdade, meu irmão? É disso que o Evangelho fala. Se você, por acaso, hoje vive um momento de decepção com o Senhor, ore a Ele. Porque não é com Ele que você tem que se decepcionar. Está tudo escrito aqui, ó. A gente tem problemas, passa por tribulações. De quem que é o problema? É de Jesus? É de Deus? Não. Ele é a salvação. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da tribulação. É disso que o Evangelho fala. Todo aquele que nele crê jamais será confundido. E em resposta a esse versículo 11, Paulo responde com o 12 e o 13, leia comigo. Porque não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, respondendo ao versículo 11, Paulo cita 12 e 13. A mesma mensagem salvadora pregada aos judeus também vale para os gentios. A questão da natureza, da soberania de Deus. O mesmo Deus bondoso oferece salvação
tanto a judeus quanto aos demais povos. Para o judeu, o gentio é quem não era judeu, ou seja, todo o resto. Tinha os judeus e o resto. Agora, para o judeu, era muito difícil crer que o caminho para Deus não passava pela lei. Porque ele tinha recebido a lei, mas o gentio não. E essa forma de confiança e da aceitação era para ele nova, pela fé, e incrivelmente frustrante, porque ele não entendeu que não era pela observação da lei que ele seria salvo, mas pela fé em Cristo Jesus. O judeu não imaginava que os gentios estivessem na mesma posição do que eles, necessitando da misericórdia de Deus, sem mérito de cumprimento da lei, nem mérito de obras. Até tentaram, durante a história da igreja, criar méritos por obras, mas como toda coisa que o homem faz tentando ser Deus, afundou. William Hendrickson vai dizer assim, o amor de Deus desfaz distinções com respeito à raça, nacionalidade, sexo, idade, condição social, financeira, grau de cultura. Com respeito a essas questões, Deus é imparcial. Todo tipo de gente. Então, Paulo conclui o seu argumento citando Joel 2:32. Ele fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou ler o Joel 2:32 para você na íntegra. Presta atenção no que fala. Joel 2:32 fala assim, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois os que escaparem estarão no Monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu. E aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Aqueles que o Senhor chamar crerão. Aqueles que o Senhor chamar confessarão. Aqueles que o Senhor chamar invocarão o nome do Senhor. O que significa invocar? Invocar, no original, significa chamar alguém pelo nome, ou recorrer a alguém, clamar a alguém, clamar, suplicar. Invocar, no hebraico, tem o sentido de chamar alguém audivelmente. Por isso que os profetas clamavam. Davi clamava ao Senhor, rasgava as suas vestes, gritava o nome do Senhor. Invocar é isso. Invocar não é orar. Orar é conversar com Deus, orar é outra coisa. Invocar, a gente pode ver lá, por exemplo, em Jeremias 29:12, Deus falando: então me invocareis e ireis orar a mim. Invocar é uma coisa, orar é outra. E eu os ouvirei, responde o Senhor. Para sabermos como invocar, primeiro precisamos saber quem invocar. A quem devemos invocar? Então, Romanos 10, 13, está nos dizendo que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Um exemplo disso, Estevão, quando estava sendo apedrejado, essa história está lá em Atos 7, ele invocava Senhor Jesus, enquanto estava sendo apedrejado. E enquanto ele era apedrejado, ele professava a fé no Senhor e invocava o nome de Jesus. Ele foi executado invocando o nome de Jesus. Meu irmão, você tem invocado o nome de Jesus? Você tem clamado diante do Senhor? Você tem suplicado diante dele para que você seja mais parecido com Cristo Jesus? Você tem suplicado, invocado ao nome do Senhor contra aqueles que perseguem? Você tem invocado o nome do Senhor para que Ele te ajude a abandonar os seus pecados? Aqueles de estimação, aqueles que às vezes só você sabe que tem,
Você e Deus, né? Amém? Logo, todo aquele que invoca, clama e suplica, crê em seu coração que precisa de um Salvador, e esse é salvo. Mas só pode invocar quem tem fé. Só tem fé quem tem o Espírito. Só tem o Espírito quem foi chamado. A gente viu tudo isso aqui. Amém? Então só invoca o nome do Senhor quem crê nele. Só confessa ao Senhor quem tem ele no seu coração. Assim, então, essa passagem que nós vimos hoje, ela é uma chamada para os judeus para que se arrependam, para que abandonem o caminho do legalismo e creiam na justificação pela fé em Cristo. É um chamado dizendo que o zelo dele está fora de lugar. O zelo sem entendimento não vale nada. É uma chamada para ouvir os profetas que há muito tempo antes já falavam do Cristo, o Salvador para eles, e eles não creiam. Paulo quer dizer assim com esses versículos: todo aquele, judeu, gentil, religioso, não religioso, bom, mau, que invocar o nome do Senhor, reconhecendo quem é Jesus e a nossa necessidade de ser salvo por Ele, pela fé, que é dom de Deus, será salvo, completamente amado, abençoado, justificado para toda a eternidade por Deus. É isso que Paulo quer dizer. E como é que nós aplicamos isso? Irmãos, zelo sem entendimento é orgulho e soberba e ego. Só vai te inflar, não vai te adiantar nada. O zelo com conhecimento significa confiar em Cristo para justificação, crescer nele como alicerce de vida, obedecer às leis de Deus, não por mérito, não buscando aprovação, mas por gratidão daquilo que Deus fez por ti e por mim, e proclamar o Evangelho por amor aos irmãos, por amor de Deus Pai, por amor de Cristo Jesus, por amor do Espírito Santo. A salvação, ela sempre foi pela fé, como nós vimos. Mesmo antes de Cristo vir em carne. Moisés falou disso, Davi falou disso, Jeremias falou disso, Isaías falou disso, Abraão falou disso. Todo o sistema sacrificial aponta para Cristo. Toda a lei aponta para Cristo. As escrituras só fazem sentido com Cristo. O homem não pode se justificar diante da lei, nem por obras, mas só mediante a fé em Cristo. As genealogias apontam para Cristo. A igreja, então, meus irmãos, não começou em Pentecostes. A igreja começou no Éden. Cristo já estava lá. Gênesis 3,15. De ti nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Cristo. Desde lá, desde o início, é a fé em Cristo que justifica. Que grande redenção nós tivemos. Antes da fundação do mundo. Escolhidos pela graça, pelo amor de Deus Pai. Sem mérito, sem esforço, por amor. Por amor, por misericórdia, por bondade. Nós temos que ler o Antigo Testamento apontando para o Novo. O novo se esconde no velho, e o velho aponta para o novo. Tudo aponta para Cristo. Você viu lá no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor. Davi nunca viu Jesus. Davi não viu Jesus fazer os milagres que os apóstolos viram e outros tantos, mas ele já reconhecia Jesus como seu Senhor. Creu sem ver. Nós temos que abandonar a nossa religiosidade, a nossa hipocrisia. Nós temos que viver aquilo que nós pregamos. E se você não prega o Evangelho, comece agora. Agora. Se as pessoas não sabem que você é cristão, se questione se você realmente é cristão.
se você tem testemunhado a respeito de Cristo, se você tem confessado, professado a sua fé em Cristo. Porque nesse exato momento, há irmãos nossos dando a vida por amor a Cristo, não negando a sua fé. E ninguém que eu saiba aqui chegou nesse ponto algum dia de ser ameaçado de morte ou apedrejado ao ponto de negar a Cristo. Aqueles que estão lá agora, confessando Jesus como Senhor e Salvador, Senhor das suas vidas, certamente são salvos. Certamente são salvos. Tim Keller vai dizer assim: a religião diz, eu vou me apropriar aqui e mudar um pouquinho. A religiosidade diz: se obedeço, Deus me ama e sou aceito. Mas o Evangelho diz: sou amado e aceito, por isso eu desejo obedecer a Deus. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Meus irmãos, o plano de Deus Pai é perfeito em todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tudo o que Ele prometeu, de acordo com a sua palavra, acontecerá. Deus é fiel, mas Ele é fiel à sua palavra. A sua palavra. Sonda o seu coração nessa noite. Peça que o Espírito Santo te mostre naquilo que eu e você temos negligenciado a nossa vida de fé, a nossa profissão pública da nossa fé. Quantas vezes fomos chamados a orar por alguém que não fomos? Quantas vezes nos perguntaram se nós somos cristãos e nós negamos? Quantas vezes o Espírito Santo nos compeliu a algo e nós fugimos? Quantas vezes nós temos negado a bênção que é professar a palavra àqueles que precisam? Nós vamos ver, como eu falei antes, no próximo culto, na continuação, mas Paulo vai falar sobre Paulo. Como invocarão, se não há quem pregue? O ide e o pregai o evangelho a toda criatura. Não é para quem eu acho que é salvo, quem eu não acho, quem eu gosto, quem eu não gosto, quem eu me identifico, quem eu não me identifico, a toda criatura. E o ide é para todos nós. Não busque uma conversão de alguém para o teu ego, para o teu orgulho. Entenda que se alguém confessa Jesus como Senhor e Salvador, não é por obra tua, nem minha, senão por obra do Espírito Santo. Mas nós temos que pregar. É Deus que faz. É Ele que opera o querer e o efetuar. É o Espírito Santo quem convence do juízo, do pecado e da justiça. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Tem alguma coisa que a gente faz aí? Pregar. Pregue a todo tempo. Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra e te pedimos que teu Santo Espírito nos ajude a aplicá-la em nossos corações. Senhor, nós somos totalmente dependentes de ti, da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos graciosos, misericordiosos, bondosos com os nossos irmãos, com os outros. Ajuda-nos, Senhor, a darmos bons testemunhos de ti, Senhor. Ajuda-nos para que a tua glória seja refletida e não a nossa.
Ajuda-nos, Senhor, para que Tu venhas a crescer cada vez mais e nós venhamos a diminuir. Ajuda-nos, Senhor, a quebrar a nossa religiosidade, o nosso orgulho, o nosso ego, e manifestarmos a Tua vontade revelada nas Escrituras. Ajuda-nos a pregar a Tua palavra. Nós sabemos que não sabemos ela toda, Senhor, mas ajuda-nos com aquilo que sabemos. Dá-nos sede e fome pela Tua palavra, Senhor. Dá-nos sede e fome para que sejamos um corpo de Cristo, uma igreja que busca a Ti em oração, em súplica, em clamor fervoroso, no derramar da alma e do coração diante de Ti, de qual dependemos totalmente, Senhor. Ó Senhor, quão grande é o Teu amor para conosco. Tu nos amaste quando éramos ainda pecadores. Tu nos salvaste e nos resgataste por alto preço, pelo sangue vertido na cruz do Calvário, pela graça sem mérito algum, pela Tua soberana salvação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos relevantes como cristãos. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos cristãos nominais, cristão de cadeira, cristão de culto de domingo, mas cristãos 24/7, o tempo todo, todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, é o que nós te pedimos. Te peço, Espírito Santo, fala conosco durante essa semana, exorta-nos através do Teu poder, para que sejamos mais parecidos com Cristo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.